Olá a todos, salve Maria. Meu nome é Caio Batista e esse é o canal Continuismo de Sempre. Esse arroba que está aqui embaixo, Continuismo de Sempre, é o arroba do meu canal do YouTube e do nosso Instagram, aonde nós defendemos a tese, que vamos chamar de tese, porém na verdade é simplesmente a doutrina católica, da interpretação continuista do Concílio Vaticano II, ou seja, interpretar o Concílio Vaticano II e o magistério posterior à luz da doutrina católica. Se você ainda não nos seguiu, segue lá. Tem muito material bom para que você possa consumir e entender melhor a igreja. Se você chegou nesse vídeo, já estava aguardando ou caiu aqui de paraquedas, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque isso ajuda demais o nosso trabalho de divulgação da verdade. Hoje, nós iremos comentar a tão pedida, a tão famosa declaração Fiducia Supplicans do Papa Francisco. Eu prometi, quando batermos 2.000 seguidores no Instagram, eu iria comentá-la. Pois bem, batemos 2.000 seguidores em menos de 2 meses e agora estou aqui com a declaração aberta para poder comentar. Eu separei os principais trechos que vão jogar luz em toda a declaração. São bastante trechos que nós iremos ler na íntegra e comentar parte por parte. Peço que tenha paciência, peço que veja esse vídeo até o final, pois eu percebo que a Fiducia Supplicans, assim como vários documentos do Papa Francisco, mas especialmente este, é o documento mais mal compreendido de todo o pontificado de Francisco. A maior parte das pessoas que eu vejo criticando e denegrindo esse documento nem sequer o leram, mas viram um vídeo na internet e tiraram suas próprias conclusões. Aqui irei apresentar, irei provar para vocês que esse documento não só é ortodoxo, que não fere nada da doutrina moral da fé católica, mas, pelo contrário, que é um dos documentos mais claros de moral do pontificado do Papa Francisco e que ensina a doutrina moral da Igreja com muita clareza e objetividade. Bom, vamos começar. Deve aparecer aqui para vocês, desse lado da tela, provavelmente, ou deixe, o que fica melhor na edição, o texto que eu irei ler. Então vocês poderão acompanhar o texto e entendê-lo, parte por parte, decifrá-lo junto comigo. Bom, iremos começar. No início do documento, ele tem a apresentação, a introdução, que é aquela parte que ele dá um norte. Ele vai falar como o documento deve ser entendido, como ele deve ser lido, com base em que ele deve ser interpretado. Ele diz o seguinte: tal como acontece com a resposta do Santo Padre acima mencionada à dúvida dos dois cardeais, que é aquela resposta do Papa aos dois cardeais que o interrogaram sobre a bênção, aos casais irregulares e aos pares do mesmo sexo. Sobre essas bênçãos, essa declaração permanece firme na doutrina tradicional da Igreja sobre casamento, não permitindo nenhum tipo de rito ou bênção litúrgica semelhante a um rito litúrgico, que pode criar confusão. É precisamente neste contexto que se pode compreender a possibilidade de casais em situação irregular e casais do mesmo sexo, sem invalidando seus status ou mudando de qualquer forma o ensinamento perene da Igreja sobre o casamento. Ou seja, nós podemos entender a bênção a essas pessoas dentro do contexto tradicional da doutrina da Igreja. Então, o documento já inicia de cara falando, olha, o documento permanece firme naquilo que a Igreja ensina na sua doutrina tradicional sobre casamento. E continua dizendo que não quer validar ou mudar
o ensinamento perene da Igreja sobre casamento? Bom, é aquela máxima, né, de interpretação. Como você vai interpretar um documento? Com base naquilo que eu acho que é, ou com base naquilo que o próprio escritor disse que é? Já começa por aí. Existe muita má vontade de certas pessoas, só porque é um tema polêmico, um tema delicado, um tema que causa muita confusão, né? A questão da sexualidade hoje em dia. Só por ser um tema polêmico, as pessoas já leem o documento de mau gosto, interpretando da forma como bem entende, não levando nem em consideração a introdução do documento, que dá o norte para entender tudo o que vai ser falado. Continuemos. Ele vai continuar dizendo o seguinte: o casamento é uma união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberto à geração de filhos. 5 pontos aqui estabelece a doutrina tradicional da Igreja e o documento deixa claro logo no início. O que é casamento na doutrina católica? É uma união exclusiva, estável, indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos. E vai dizer, e o que a contradiz são inadmissíveis. Qualquer relacionamento ou qualquer pseudo-família que vá contra esses 5 pontos é inadmissível na doutrina católica. Se uma família ela pretende não ser estável, não ser exclusiva, né, a polifamília que nós temos por aí, não ser indissolúvel, divórcio, segundo casamento, que não seja entre homem e mulher, casamentos homossexuais, ou que não esteja aberto à vida, contracepção, o que estiver dentro desses pontos é inadmissível. E o documento deixa isso claro no início. Por isso que eu falo, é o documento mais claro sobre doutrina moral e sexual da Igreja que você vai poder ver no Pontifício de Francisco. Eu digo que a clareza desse documento sobre esses pontos se parece ainda com os documentos pré-conciliares dos papas. Eu nunca vi algo assim, com essa clareza. Né? Vamos continuar. Essa convicção está fundamentada na doutrina católica perene do casamento. É somente nesse contexto que as relações sexuais encontram o seu significado natural, próprio e totalmente humano. A doutrina da Igreja sobre esse ponto permanece firme. Somente um casamento entre um homem e uma mulher, que é realizada a relação sexual e todo o seu significado natural, próprio e totalmente humano. Continuemos. Esta é também a compreensão do matrimônio que é oferecida pelo Evangelho. Por isso, quando se trata de bênçãos, a Igreja tem o direito e o dever de evitar qualquer rito que possa contradizer essa convicção ou levar à confusão. Então, aqui já deixa claro que qualquer rito, qualquer cerimônia que traga confusão, que traga, que contradiga a convicção do que a Igreja ensina sobre família, não pode ser admitido. Ponto. Não tenho o que dizer. Até aí, perfeito. Vamos continuar. Este é também o significado do responso da Congregação para a Doutrina da Fé, que afirma que a Igreja não tem o poder de conceder bênçãos a uniões de pessoas do mesmo sexo. A Igreja não tem este poder. E aqui se destrói de forma cabal aquelas mídias sensacionalistas
e até mesmo mídias católicas ou pseudo-católicas, que se dizem tão conservadores, espalharam por aí, depois do lançamento desse documento, aquelas manchetes sensacionalistas que diziam: Papa Francisco aprova a bênção de uniões homossexuais. Eu seguia sites de informação católica que vinha exatamente essa manchete. Parei de seguir na hora. Sempre que eles iam falar desse documento, eles botavam uniões homossexuais ou bênção a uniões homossexuais. Ou seja, de duas uma. Ou a pessoa que fez essa matéria não leu o documento, o que já por si só acaba com o jornalismo dela, que isso é uma ignorância, né, esdrúxula, uma pessoa que quer fazer uma matéria sobre algo que ela nem leu, ou ela leu e quis botar aquilo ali só para causar confusão, o que é pior ainda. Então, o documento que deixa claro, essa ideia de abençoar a união homossexual não existe. Está no documento. Fiducia suplicante. A igreja não tem o poder de conceder bênçãos à união de pessoas do mesmo sexo. Não tem o poder. Não é o Papa Francisco que pode mudar isso. Não é o Papa Leão XIV que pode mudar isso. Não é o próximo Papa. Não é o Papa do fim do mundo, da profecia lá, da tal profecia de São Malaquias. Nenhum Papa pode mudar isso. Acabou. Ponto final. Então, sempre que nós falaremos sobre essas tais bênçãos, nós devemos ter muito cuidado de sermos honestos e verdadeiros nas informações que nós iremos transmitir, né? Honestos porque nós não devemos transmitir uma informação que esteja em contramão daquilo que o próprio documento ensina, né? Nós devemos ser fiéis ao que o documento fala. Vamos continuar. Baseando-se nessas considerações, a Congregação para a Doutrina da Fé lembra que quando uma bênção é invocada em certas relações humanas por um rito litúrgico especial, é necessário que o que é abençoado corresponda aos desígnios de Deus, escritos no coração e plenamente revelados por Cristo, escritos na criação e plenamente revelados por Cristo Senhor. Por essa razão, uma vez que a Igreja sempre considerou apenas as relações sexuais vividas no âmbito do matrimônio para serem moralmente lícitas, a Igreja não tem o poder de conferir sua bênção litúrgica quando isso, de alguma forma, oferece uma forma de legitimidade moral a uma união que se pretende matrimonial, ou uma prática sexual extraconjugal. Não tenho o que dizer, né? Aqui só explicando o que é essa bênção ritual, né? Por exemplo, você chega com a sua esposa diante do padre. Padre, dá uma bênção para mim e para minha esposa. O que ele vai pegar? Ele vai pegar o caderninho lá de bênção, né? O livrinho das bênçãos. Tem bênção lá para tudo quanto é tipo de ocasião. Vai botar aquela estolinha dele. No manual de bênção vai dar uma bênção litúrgica. Jogar água benta, pá, acabou. Isso é uma bênção litúrgica. Está seguindo um ritual, uma liturgia. A estola, as vestes, as orações próprias para aquela bênção, a água benta, o sinal da cruz. Acabou. Ou seja, o documento está dizendo, esse tipo de bênção, essa bênção litúrgica que envolve, né, os paramentos, as orações oficiais da igreja, essas bênçãos públicas, essas bênçãos que visam aprovar e abençoar a união que está sendo ali posta em evidência, elas não podem ocorrer quando aquela relação vai contra o desígnio de Deus. Ou seja, se aquelas duas pessoas ali, elas não são casadas na igreja, não pode dar bênção. Se elas foram casadas na igreja, mas estão em segunda união, não pode receber a bênção. Se são dois homossexuais, não pode receber essa bênção. Esse tipo de bênção litúrgica exige
que essas pessoas, essa união que será abençoada, que aqui o que está sendo abençoado nesse caso aqui é a união. Essas uniões precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Agora, o que nós veremos mais à frente é que a bênção proposta por esse documento, que não é nada demais, não é nada inovador, é uma coisa que quem é sacerdote sabe o que eu estou falando. É uma bênção espontânea, ou seja, uma bênção que você dá, você encontra alguém na rua ali, sua bênção, pai, Deus te abençoe e tal, faz o sinal da cruz aqui na testa, acabou. São essas bênçãos espontâneas, né, que não tem nada a ver com a liturgia. Então, existem regras diferentes de uma bênção espiritual que exige uma conformação moral com a vontade de Deus e uma bênção espontânea, que você pode dar a qualquer um, independente de se está em pecado mortal ou não. É o que a gente vai ver mais à frente. Mas vamos para o próximo ponto. Deve-se também evitar o risco de reduzir o significado das bênçãos. Exatamente o que a gente está falando aqui. Né? A esse ponto de vista apenas. Ou seja, nós não podemos dizer que uma bênção sacerdotal ela só pode acontecer dentro dos padrões litúrgicos. Toda bênção que um padre tem que dar, ele tem que estar com a estolinha lá, tem que estar lá com o manual, esteja com aquelas bênçãos catalogadas, tem que fazer ali o rito das bênçãos. Não. Nem toda bênção estará inclusa dentro dos rituais de bênção. A bênção não se resume a um rito. A bênção vai além disso. E é isso que o documento quer nos mostrar. É esse desenvolvimento, ou melhor, eu digo, esclarecimento, que os padres já sabem, porque eles vivem isso na sua vida pastoral cotidiana. Mas nós, leigos, às vezes nos assustamos, porque a gente nunca pensou nisso, nessa diferença de bênção para bênção. Né? Vamos continuar. Por isso, pois isso, ou seja, reduzir o significado das bênçãos a somente esse contexto litúrgico, isso levaria a esperar as mesmas condições morais para uma simples bênção que são exigidas na recepção do sacramento. Tal risco exige que ampliemos ainda mais essa perspectiva. Precisamente a esse respeito, o Papa Francisco exortou-nos a não perder a caridade, que deve permear todas as nossas decisões e atitudes, e evitar ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem. Ou seja, se você for resumir, nivelar as bênçãos somente a nível litúrgico, ao contexto da liturgia pública da igreja, somente aqueles casos específicos prescritos nos rituais de bênção, o que acontece? Você não poderá abençoar uma pessoa que está em pecado mortal. Veja, a bênção espontânea não abençoa o pecado da pessoa. Ninguém chega para o padre e fala assim, ó padre, e como você abençoar o meu pecado aqui rapidinho? Eu roubei ali um negócio, roubei um celular. Abençoa esse celular aqui roubado, por favor? Óbvio que não. Ninguém abençoa um crime, um pecado. Agora, a bênção, ela é a pessoas. Assim como a própria Sagrada Escritura diz, né? Deus faz nascer o sol sobre os justos e injustos, cair a chuva sobre os justos e injustos, sobre bons e maus. As bênçãos de Deus, a graça atual de Deus, que a gente vai ver mais à frente, o que é graça atual, né? É para todos. Porque sem a graça atual, o pecador nunca sairia do seu pecado. Ou seja, isso significa que uma bênção espontânea, ela não deve ter a mesma exigência moral que uma bênção litúrgica. Para você, por exemplo, como o exemplo que eu dei, você vai lá com sua esposa receber a bênção do padre. Você tem que ser casado, ter o sacramento do matrimônio. Se você não é casado, você não pode receber bênção de casais. O padre não pode dar bênção a uma relação que não está de acordo com a vontade de Deus. Agora,
Você não precisa, para pedir uma bênção espontânea ao padre, que você esteja em estado de graça. Você precisa do estado de graça para comungar, para receber os demais sacramentos, exceto o batismo e a confissão. Até para casar, você tem que estar em estado de graça. Até para crismar, tem que estar em estado de graça, para não profanar o sacramento. Mas se você vai até o padre, né? Tem pessoas que fazem isso, por exemplo, né? Os padres que trabalham com pastorais aí sabem muito bem disso. Tem gente que não pode comungar porque tem segunda união. A pessoa vai e entra na fila da comunhão, vai até o padre. Não vai para quê? Vai para comungar? Não. Vai adorar Jesus que está ali, faz uma vênia. O padre geralmente faz ali o sinal da cruz na testa da pessoa, dando uma bênção, e a pessoa volta para o seu lugar, sem comungar. Por quê? Porque ela precisa estar em estado de graça para comungar, que é o sacramento que exige, né, uma santidade, que você tenha a caridade, você tenha a habitação de Deus na tua alma. Mas a bênção que o padre deu ali para aquela pessoa não precisa que ela esteja em estado de graça. É um movimento de misericórdia da igreja. Olha só, você não pode comungar. Mas a igreja vai até você te dar uma bênção, para que você possa ser fortalecido na sua fé e possa um dia sair desse estado e estar em plena comunhão com Deus. É para isso que visa a bênção espontânea. A bênção espontânea é isso. Ela não está nem aí se você tem pecado mortal ou não, qual é o seu tipo de relacionamento, né? Se você é homem, mulher, hétero, homo, enfim. A bênção espontânea ela visa somente que a graça atual de Deus venha sobre ti, tenha misericórdia de ti e te disponha a graça santificante. Então, se a gente exigir uma perfeição moral para esse tipo de bênção, nós vamos excluir muita gente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. O que não é assim, né? O que não deve ser feito. E aí, posteriormente, o documento ele faz distinção entre dois tipos de bênção, que são as bênçãos ascendentes e descendentes. O que significa isso? Bênção ascendente é aquela que sobe do homem a Deus em forma de louvor e ação de graça, né? Bem dizer, né? Bem dizer, dizer bem. Quando nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, damos graças a Deus. Isso é um tipo de bênção, né? Ele cita aqui Salmo 103, 1, Mateus 11, 25. E a bênção descendente, que é aquela que desce de Deus ao homem. Marcos 10, 16, Lucas 24, 50, 51. Essa distinção é interessante, que ele vai comentar um pouco mais à frente. Mas aí nós prossigamos, né? E aí ele continua dizendo o seguinte: quem pede uma benção, olha só que interessante, isso aqui é o cerne da questão. Para você entender o que é essa benção, você precisa entender isso daqui que ele vai falar. Quem pede uma benção mostra que precisa da presença salvadora de Deus em sua vida. E quem pede uma bênção à igreja reconhece-a como um sacramento da salvação que Deus oferece. Para nos ajudar a compreender o valor de uma abordagem mais pastoral das bênçãos, o Papa Francisco nos exorta a contemplar com uma atitude de fé e paterna o fato de que, quando se pede uma bênção, isso aqui já são as palavras do Papa, né? Quando se pede uma bênção, exprime-se uma petição pela ajuda de Deus. Um apelo para viver melhor. E confiança de um pai pode nos ajudar a viver melhor. Esse pedido deve, em todos os sentidos, ser valorizado, acompanhado e recebido com gratidão. As pessoas que vêm espontaneamente pedir uma bênção mostram, por isso, sua sincera abertura à transcendência. A confiança de seus corações que eles não confiam apenas em sua própria força, mas em sua necessidade de Deus e seu desejo de sair dos estreitos confins deste mundo, encerrado em suas limitações. Olha que coisa bela. E nesse sentido, nós temos que entender que toda bênção, de certa forma, é uma oração.
A diferença da bênção litúrgica e da bênção espontânea é que a bênção litúrgica é uma oração para que Deus abençoe uma certa coisa ou condição que esteja conforme a vontade dele. Um casamento, um matrimônio, objetos de devoção, né? Então você não pode chegar para o padre e falar, padre, abençoa essa minha imagem aqui de Zé Pilintra. É óbvio que ele não vai abençoar. Aquilo ali não é da verdadeira religião. Padre, abençoa essa imagem minha de Nossa Senhora. Aí sim. Então a bênção litúrgica, ela depende, né? A bênção dos objetos, das pessoas, das uniões, dentro da liturgia, depende de uma conformidade com a vontade de Deus. A pessoa tem que estar ali num estado mínimo de condição de recebê-la. De graça, né? Estado de graça, etc. Ou pelo menos aquela relação não deve estar contrária à vontade de Deus. Agora, existe uma bênção espontânea que é simplesmente uma invocação de Deus. Você não precisa que uma pessoa esteja em estado de graça para invocar a proteção e a bênção de Deus sobre a vida dela. Pelo contrário, né? Se uma pessoa está em pecado mortal, é aí mesmo que mais ela precisa de Deus. E essa é a sacada do Papa Francisco, isso que é belo demais. Porque ele falou, olha, existem pessoas, como os homossexuais, que vivem ativamente nas suas relações, e os divorciados, os recasados, que muitas das vezes não têm força. Cara, isso é óbvio, né? Quem já viveu algum estado de pecado habitual aí, que demorou um tempo para se livrar, sabe que não é fácil você sair do pecado. Não, decidi, nunca mais vou pecar. É óbvio que nós temos que ter essa disposição, mas essa disposição ela só é exigida para receber os sacramentos. Você não vai se confessar que ele não voltar a pecar. Óbvio. Mas existem pessoas que, mesmo estando nesse estado e no momento não tendo forças de sair dele, por diversos motivos, elas reconhecem que estão em pecado. Elas reconhecem que estão desagradando a Deus. E elas querem, pelo menos no seu interior, elas têm um desejo de não estar mais naquela condição. Só que elas não têm força para conseguir sair daquilo ali. Você imagina você é sacerdote. Talvez você que esteja me assistindo possa ser sacerdote, você vai saber o que eu estou falando. Mas se você não for sacerdote, você pensa que você é sacerdote. Você está lá na sua paróquia e vem dois homens e falam, padre, nós somos um casal homossexual. Nós sabemos que nós não estamos de acordo com as normas da igreja e da vontade de Deus. Mas nós queremos muito viver a santidade, nós não conseguimos no momento. Nós estamos assim num estado que infelizmente não tem força. Só poderia nos dar uma bênção, rezar por nós, invocar o auxílio de Deus na nossa vida? Aí você, compadre, fala, não abençoa homossexuais. Isso é uma discriminação que nosso Senhor não gostaria que fizesse. Porque ele mesmo, quando questionado por que ele comia com os pecadores, ele vai falar, olha, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os pecadores, para convidá-los à conversão. E aí que você vai botar aquela historinha lá, né? Pegar o ritual de bênção, você vai dar uma bênção litúrgica para aquele casal? Não. E que você vai fazer como padre? Vem cá, chamar na sacristia ali, no lugar separado, olha, eu vou fazer uma oração aqui por vocês, vou fazer o sinal da cruz na testa de cada um, invocando a bênção de Deus, invocando a fortaleza do Espírito para que vocês possam viver em santidade. E ali o padre vai fazer uma oração espontânea, pedindo a graça de Deus. É isso que é uma bênção espontânea. Isso pode ser feito com casais em situação irregular, isso pode ser feito com casais homossexuais, isso pode ser feito com gente que está, sei lá, enfrentando um vício, pornografia, qualquer outra coisa, um vício em drogas, qualquer outra coisa, qualquer pecado. Você não consegue largar. O pecado que você está vivendo habitualmente. Então, imagina só, você vive habitualmente num pecado que te impede de comungar.
E num estado de pecado habitual que você também não pode confessar. Então, se você vive, por exemplo, numa relação homossexual ou você vive numa relação de segunda união, você não pode comungar e nem confessar. Então, e aí, como que fica? Não confesso, não comum. Eu sei que eu estou em pecado, eu preciso da ajuda de Deus. O que eu faço? A única saída que essas pessoas têm é pedir uma oração. Mas elas, tudo bem, elas podem pedir oração para qualquer pessoa, para mim, para você, para qualquer pessoa. Mas elas entendem que o sacerdote é ministro de Cristo. A bênção de um sacerdote, ela tem um valor especial que a oração de um leigo não tem. Não que a oração de um leigo não tenha valor, não me entenda mal, não. Mas a oração de um sacerdote, a bênção de um sacerdote, é a bênção de Cristo. Existe uma graça atual que age na pessoa dele pelo caráter que ele recebeu no dia da ordenação dele. Ele age na pessoa de Cristo. Então, essa pessoa que não pode confessar, não pode comungar, não pode voltar ao estado de graça, o que ela faz? Muitas das vezes, querendo a misericórdia de Deus, ela pede uma bênção, ela pede uma oração. Olha, eu não consigo sair dessa situação, eu não posso confessar, eu não posso estar em estado de graça agora. Eu não tenho forças. Mas me dá pelo menos uma bênção, uma oração, uma invocação de Deus na minha vida. E aquela invocação, aquela bênção, pode ser a graça que ele estava precisando para tomar uma decisão. Quantas vezes, depois de receber uma bênção de um sacerdote, uma oração de um sacerdote, você não conseguiu vencer problemas que você não estava vencendo? Porque você recebeu naquele momento uma graça atual. E a graça atual ela tem duas finalidades que nós veremos mais à frente. Mas uma dessas finalidades é te conduzir à graça santificante. Então, se você nega essa bênção, se um sacerdote nega essa bênção a um casal que o procura, que está numa situação de pecado, ele está fechando talvez a única porta que eles tenham de ter acesso à graça de Deus. Não podem comungar, não podem receber os sacramentos, não podem confessar, não podem receber a absolvição. A única coisa que eles podem receber é uma oração sacerdotal, uma bênção sacerdotal. E é através daquela bênção, daquela brecha no coração e na alma que eles tiveram ao receber a bênção do sacerdote, que o Espírito de Deus age e transforma aquilo que estava perdido. E aqui eu vejo que o Papa Francisco foi um visionário. Foi um homem realmente santo para conseguir enxergar que Deus, de fato, consegue entrar até onde a gente acha que ele não pode entrar. Né? Então, vamos continuar aqui. Todavia, a natureza opcional dos exercícios piedosos não deve ser de forma alguma interpretada como implicando uma subestimação ou mesmo desrespeito por tais práticas. Do ponto de vista do cuidado pastoral, as bênçãos devem ser avaliadas como atos de devoção. As bênçãos espontâneas são atos de devoção, não são sacramentos. Por isso, as práticas piedosas devem conservar seu estilo próprio, simplicidade e linguagem. E tentativas de impor uma norma, uma forma litúrgica sobre eles devem ser sempre evitadas. Pois aqueles que buscam uma bênção devem não ser obrigados a ter perfeição moral prévia. Ou seja, o documento diz o seguinte: uma bênção espontânea, que é o que está se falando aqui, é esse tipo de bênção que o documento diz, ela tem o mesmo nível de uma devoção privada, de uma devoção popular. E por isso ela não pode estar dentro de uma norminha litúrgica, gente. Por exemplo, né, você pega a devoção do Santo Rosário, pega a devoção do terço. É uma devoção privada. Você não tem uma norma litúrgica, não. Você primeiro tem que rezar os dolorosos, depois os gloriosos, depois. Não. Você reza o que você quiser. Se você quiser rezar 3 vezes os dolorosos num dia, ou 4 vezes. Se você quiser rezar os luminosos, ou não quero rezar os luminosos, não. Quero rezar só os 3 lá: dolorosos, gloriosos e gozosos. Não tem norma, não tem regra. Você pode rezar um desses, você pode rezar 2, 3, 4, 5. Você pode rezar dormindo, num vaso, no banheiro. Você pode rezar em qualquer lugar. Não tem regra litúrgica. Você não precisa estar em estado de graça para rezar um terço.
Pelo contrário, a oração do terço é uma oração que te dá uma graça atual. E se você estiver em pecado mortal, Deus te dá uma graça atual para te dispor ao estado de graça. Então, você dizer que a igreja não pode dar uma bênção pastoral, uma bênção espontânea a casais homossexuais, é a mesma coisa que você dizer que o homossexual não pode rezar um terço. Pois é a mesma equivalência que esse documento traz para um terço, para uma devoção privada, para uma novena, para uma procissão, para qualquer coisa de devoção popular, é essa bênção pastoral espontânea. Ninguém está excluído dela. Ninguém. Não importa o estado de alma daquela pessoa. E essas devoções populares, esse documento frisa isso de forma muito linda, são meios da graça de Deus chegar nos corações que às vezes não têm acesso aos sacramentos, porque estão num estado habitual de pecado, não tem outra porta pelo qual o Espírito possa entrar. É essa brecha, é essa oportunidade onde Deus age, nessas devoções, nessas bênçãos. E aí ele continua dizendo, é citada uma catequese do Papa Francisco sobre bênçãos. Olha só a fala do Papa, que coisa interessante. É Deus quem abençoa. Acontece que a bênção possui um poder especial. Olha só, um poder especial, que acompanha quem as recebe ao longo de suas vidas. E dispõe o coração do homem para ser mudado por Deus. Aqui não está falando de sacramento, tá? Está falando de bênção. Que poder especial é esse? É o poder do sacerdócio. É o poder de agir in persona Christi. Portanto, somos mais importantes para Deus do que todos os pecados que podemos cometer. Porque Ele é Pai. E abençoa-nos eternamente. E Ele nunca deixará de nos abençoar. É uma experiência poderosa de ler textos bíblicos de bênção, de ler esses textos bíblicos de bênção em uma prisão ou em um grupo de reabilitação, para fazer com que essas pessoas sintam que ainda são abençoadas. Apesar de seus erros graves, que o Pai Celeste nunca continua a querer o seu bem. E a esperança de que eles finalmente se abram para o bem. Mesmo que os seus parentes mais próximos os abandonem, porque agora os julgam irredimíveis. Deus sempre os vê como filhos. Cara, que coisa linda isso. Ou seja, o que o Papa Francisco está dizendo? Exatamente o que eu disse minutos antes. A bênção acompanha o ser humano ao longo de toda a vida. Uma bênção de um sacerdote que você recebe na padaria. Você vai lá na padaria comprar pão. Você encontra o padre, você fala, padre, me dê uma bênção. Ele vai lá, te abençoa. Essa bênção simples, espontânea, 10 segundos dessa bênção que aconteceu, aquilo ali tem uma graça que você não vê, você não percebe. Mas Deus está agindo ali no teu dia inteiro, com aquela única bênção que você recebeu, te dando graças e disposições para se santificar. Mesmo que você tenha pecado gravemente, como o Papa Francisco fala aqui, independente dos seus erros graves, que Deus é um Pai que ama. Aqui não se trata de uma questão de negociar a possibilidade de dar o sacramento para uma pessoa em pecado mortal. Não, não é nada disso. Pelo contrário, aqui reconhece a impossibilidade disso. A gente acabou de ler, o documento diz que a perfeição moral é exigida para a recepção dos sacramentos, que é o que? O estado da graça. Agora, uma bênção pastoral, não. E, às vezes, para quem está numa situação dessa, delicada, é o único meio do Espírito Santo agir naquele coração de alcançar, de alguma forma, por alguma graça. Isso que é bonito, né? A igreja que vai até os pecadores mais afundados no seu pecado. E que mesmo afundados no seu pecado, ainda tem alguma esperança de receber o perdão de Deus e de receber uma graça, uma força para poder lutar e sair daquela prisão. E a igreja, ela sempre fez isso. Isso aqui não é novidade, o Papa Francisco inventou isso daqui, é coisa do Concílio Vaticano II. Não! Isso aqui é evangelho puro.
A igreja sempre fez isso, sempre. Bom, vamos para o próximo ponto. Há várias ocasiões em que as pessoas pedem espontaneamente uma bênção. Olha o contexto, olha isso aqui. Seja em peregrinações, em santuários, ou mesmo na rua quando encontra o sacerdote. Tá vendo como que o contexto dessas bênçãos é um contexto assim, informal, negócio meio, sabe, não tem essa questão de rito, não tem nada disso, é um contexto mesmo de encontrar um sacerdote numa peregrinação, num santuário, na rua, pede uma bênção, ele não vai perguntar, você é gay? Se você for gay, eu não vou dar, não. Não, ele vai dar bênção. Independente de quem você seja, às vezes ele nem te conhece, entendeu? A título de exemplo, podemos referir-nos ao livro das bênçãos, que fornece vários ritos para abençoar pessoas, incluindo os idosos, os doentes, participantes de um encontro catequético, de oração, peregrinos, aqueles que embarcam em uma jornada, grupos, associações, voluntários e muito mais. Tais bênçãos são para todos. E essas bênçãos gerais, né? Você não está abençoando relações, um ato, está abençoando pessoas, grupos, até mesmo muitas pessoas juntas, né? Aqui vale salientar essa particularidade. Não existe uma bênção que é somente por uma pessoa só. O sacerdote tem que abençoar só uma pessoa individualmente. É isso que algumas pessoas não entendem desse documento. Ah, mas aí o documento diz que você pode abençoar um casal. Você pode abençoar um casal, assim como você pode abençoar um pai e um filho, dois amigos, dois irmãos, 3, 4, 5, 10 pessoas juntas. Ou seja, quando o documento fala de casal, aqui não está inclusa a união que eles têm entre si, seja ela qual for. Aqui está incluso que a bênção ela pode ser dada a um indivíduo, mas ela também pode ser dada a vários indivíduos coletivamente. Você imagina um padre numa peregrinação, um grupo de fiéis, entre eles tem ali um casal homossexual, um casal de segunda união. Ele não vai ter que chegar em cada pessoa e dar uma bênção particular. Calma aí, deixa eu dar a bênção a cada um de uma vez, cada umzinho. Não. Ele vai chegar, vai reunir todo mundo e vai dar uma bênção geral para todo mundo. E essa bênção vai incluir aquele casal ali. Mas ele está abençoando o casal? Não, não enquanto casal. Não a sua união. Está abençoando as suas pessoas. Então, o documento deixa isso bem claro. A bênção é para todos. Você não vai perguntar qual é a sua situação aí, qual é o seu estado de graça. É pecado mortal? Não está? A bênção é para todos. Bom, continuemos aqui. Do ponto 11 aqui que eu separei em diante. Vamos lá. Do ponto de vista da dimensão ascendente, aqui ele vai falar sobre aquela separação ascendente e descendente. Do ponto de vista da dimensão ascendente, quando se toma consciência de os dons do Senhor e seu amor incondicional, mesmo em situações pecaminosas, particularmente quando uma oração é ouvida, o coração do crente eleva o Senhor, louvor e o abençoa. Ninguém é impedido desse tipo de bênção. Todos, individualmente ou em conjunto com outros, podem elevar o seu louvor e gratidão a Deus. A compreensão popular das bênçãos, no entanto, também valoriza a importância de bênçãos descendentes, que é de Deus ao homem. A prudência e a sabedoria pastorais, evitando qualquer forma grave de escândalo e confusão entre os fiéis, podem sugerir que o ministro ordenado se una à oração das pessoas que, embora em uma união que não pode ser comparada de forma alguma a um casamento, o desejo de confiar-se ao Senhor e à sua misericórdia, invocar a sua ajuda e ser guiados para uma maior compreensão de seu plano de amor e de verdade. Então você vê, né? Ou seja, duas pessoas ali que estão invocando a ajuda de Deus, independentemente se as suas relações entre si são pecaminosas ou não. Um ministro ordenado, um padre, um diácono, um bispo, pode se unir a essas duas pessoas dando-lhe uma bênção, uma oração, uma invocação e uma bênção descendente, que vem de Deus a eles.
que não visa a sua relação, obviamente, mas as suas pessoas, os seus indivíduos. Isso aqui acho que já está muito claro, muito, né? Vamos aqui para as partes mais avançadas. Eu acho que aqui vai começar a entrar na questão da forma dessas bênçãos, propriamente dito, né? No horizonte aqui delineado aparece a possibilidade de bênçãos para casais em situação irregular e para casais do mesmo sexo. A forma de que não deve ser fixado ritualmente pelas autoridades eclesiásticas para evitar a produção de confusão com a bênção própria do sacramento do matrimônio. Nesses casos, pode-se conceder uma bênção que não só tem um valor ascendente, ou seja, de louvor a Deus, mas também envolve uma invocação de uma bênção que desce de Deus sobre aqueles que também, que reconhecendo-se destituídos e necessitados de sua ajuda, não reivindicam uma legitimação do seu próprio status, mas que imploram que tudo que é verdadeiro, bom e humanamente válido em suas vidas e relacionamentos seja enriquecido, curado, elevado pela presença do Espírito Santo. Esses formulários de bênçãos expressam uma súplica para que Deus conceda as ajudas que vêm dos impulsos do seu espírito. Aquilo que a teologia clássica chama de graça atual, para que as relações humanas amadureçam e cresçam na fidelidade do Evangelho. E eles podem ser libertados de suas imperfeições e fragilidades, e que eles podem expressar-se na dimensão cada vez maior do amor divino. Olha só que bacana isso aqui. Aqui ele cita uma coisa muito importante, que essas pessoas que pedem uma bênção, olha só, elas devem reconhecer-se destituídas e necessitadas da ajuda de Deus. E não devem reivindicar uma legitimação do seu próprio status. Ou seja, essa bênção, ela é para aquelas pessoas, e somente para aquelas pessoas, que não estão buscando, com essa bênção, legitimar o seu pecado. Ou seja, isso significa que o sacerdote está na rua. Vem um casal homossexual com roupas vulgares, com a bandeira LGBT aqui agarradinha no pescoço, todo militante, todo escrachado, escandalizado. Né? Padre, nos deu uma bênção. O padre tem a obrigação de negar essa bênção. Não vou dar essa bênção. Por quê? Porque, obviamente, pelo contexto, pela forma dessa abordagem, você vê que não há um respeito, uma reverência pelas coisas sagradas por parte daquelas pessoas. Aquelas pessoas não estão buscando aquela bênção para se libertar do pecado. Elas estão ali querendo reivindicar uma oficialização de Deus para suas relações imundas e pecaminosas. Então você vê que o documento deixa claro. É necessário que a pessoa que pede a bênção ela esteja reconhecendo o seu estado diante de Deus. Ela não esteja querendo passar um paninho nas coisas. Receber uma bênção como se fosse uma aprovação. Mas que ela reconheça a necessidade de ajuda e não reivindique a legitimação do próprio status. Então, mas que implorando a Deus, né, para que Deus enriqueça, cure e eleve a presença do Espírito Santo. Aquilo que precisa ser mudado. E aí que vem aquela questão da graça atual. Ou seja, nós temos, vou botar aqui, 3 tipos de graças. Né? Pode ter mais, aí os teólogos me corrijam. Mas existe basicamente 3 tipos de graças. A graça sacramental, a graça santificante e a graça atual. Essas graças, de certa forma, se relacionam entre si, mas são, de certa forma, independentes. Por exemplo, você não precisa estar em estado de graça para receber algumas graças sacramentais. Exceto o batismo. Não, batismo não, né? Você não precisa estar em estado de graça para receber o batismo. Mas você precisa estar arrependido dos seus pecados. Mas
para receber a confissão, você também não precisa estar em estado de graça, porque a confissão também te dá o estado de graça como batismo. Mas você precisa estar arrependido dos seus pecados. Senão você profana o sacramento, né? Porém, existem o sacramento por si só, tirando a confissão que depende do arrependimento para ser válida, o sacramento por si só ele tem uma graça própria dele, que ele é válido independentemente do seu estado de graça. Um ministro que vai ser ordenado sacerdote, ele precisa estar em estado de graça para poder receber o sacerdócio, para que ele possa receber o sacerdócio dignamente. Mas se ele estiver em pecado mortal, ele recebe invalidamente o sacerdócio, a ordenação? Não. A graça sacramental é impressa ali nele. Ele vai ter todos os poderes do sacerdócio. Uma pessoa que vai se crismar, por exemplo, recebe a fortaleza do Espírito Santo, os 7 dons, por mais que esteja em pecado mortal. Uma pessoa que vai casar recebe as graças do seu estado de matrimônio, o homem e a mulher, por mais que esteja em pecado mortal. Então a graça sacramental não depende da graça santificante, mas é bom que tenha graça santificante para que você não receba o sacramento de forma indigna, correto? A graça atual, ela tem duas finalidades. A graça atual, ela não depende da graça santificante. Ela pode atuar em quem está em pecado mortal, mas ela pode atuar também em quem está em estado de graça santificante. Isso significa que, para quem está em pecado mortal, a graça atual de Deus, ela visa predispor aquela pessoa ao arrependimento e à reconciliação com Deus, para que ela entre na graça santificante. Mas para quem já está em estado de graça, ela visa aumentar o estado de graça e aumentar os méritos daquela pessoa. Então, o que o documento está falando aqui é sobre a graça atual. Então, quando o sacerdote dá uma bênção a um casal que está em situação de pecado, seja ele divorciado ou homossexual, enfim, o que essa bênção visa é uma operação do Espírito Santo na vida deles, uma posso dizer que Deus derrame ali, né, uma graça atual, que eles recebam pelo ato da bênção uma graça atual, para que essa graça atual predisponha-os para que larguem o pecado e vivam a santidade e se reconciliem com Deus. Então você vê, é como um sacramental, por exemplo. Né? Não é um sacramental, no caso, mas é como, vamos botar um exemplo de um sacramental. Você tem uma água benta. Você faz o sinal da cruz com água benta, você se asperge com água benta. Você não precisa estar em estado de graça. A bênção da água benta é válida mesmo assim. Porque é um sacramental. O sacramental depende da sua fé. Se você recebe o sacramental com fé, você recebe a graça dele. Você recebe aquela graça atual que vai te predispor à devoção, à vida da graça. Se você já está em estado de graça, você recebe o perdão dos pecados veniais. Todo ato de devoção, se você está em pecado mortal, te predispõe à graça santificante. Se você já está em estado de graça, te predispõe a aumentar essa graça santificante e te dar méritos. Então é isso. Essa é a diferença. O que uma bênção dada a uma pessoa que está em estado de graça faz? Aumenta o estado de graça e méritos dela. Pela devoção, pela fé que ela tem. E que uma bênção que é dada a uma pessoa que está em pecado mortal faz? Dá uma graça atual para que ela possa se reconciliar com Deus, se arrepender dos seus pecados e entrar na vida de santidade. É esse o único objetivo dessas bênçãos. Está muito bem expresso aqui. Né? Vamos lá. Continuando. Trata-se de uma bênção que, embora não esteja incluída em nenhum ato, em nenhum rito litúrgico, une a oração de intercessão com a invocação da ajuda de Deus por parte de quem humildemente volte para ele. Deus nunca rejeita quem se aproxima dele. Em última análise, oferece às pessoas um meio de aumentar sua confiança em Deus. É uma semente do Santo Espírito que deve ser nutrida, não impedida. Belíssimo, né? Objetivo, claro.
evidente. Se a pessoa pede ajuda de Deus através de uma bênção para sair de um estado de pecado, reconhecendo que precisa se santificar, sair daquele estado, Deus não vai rejeitar ela. Deus não vai rejeitar. E aquela bênção será uma semente do Espírito Santo. Essa semente deve ser nutrida, não impedida. Então, se uma pessoa está tendo um pouco de disposição, está crescendo nela ali uma flecha de disposição à graça, mesmo que ela esteja em pecado mortal, você não deve impedir isso. Você deve fomentar, você deve nutri-la. Então, os sacerdotes que criticam o Papa Francisco, não vamos dar a bênção, não. Eu espero muito que eles não tenham entendido o que isso significa. Porque se eles estão entendendo o que isso significa, eles estão dizendo o seguinte: nós não queremos a salvação das almas. Isso é um absurdo. Bom, vamos caminhando para o final. Aqui ele diz o seguinte: em todo caso, precisamente para evitar qualquer forma de confusão ou escândalo, quando a oração de bênção é solicitada por um casal em situação irregular, mesmo embora seja expressa fora dos ritos prescritos pelos livros litúrgicos, esta bênção nunca deve ser comunicada em concordância com as cerimônias de uma união civil, nem mesmo em conexão com eles, nem pode ser realizado com qualquer roupa, gesto ou palavras que sejam adequadas a um casamento. Isso significa que um casal de segunda união está casando lá no cartório. Padre, eu sei que eu não posso casar na igreja, eu sei que eu não posso receber o matrimônio, mas vem aqui no nosso casamento, no cartório, dar uma bênção pra gente. Não pode. Um casal homossexual está casando no cartório, ou está fazendo uma cerimônia ali de uma festa, celebrando a sua união, né? Qualquer coisa que esteja voltado à celebração daquela união pecaminosa. Padre, vem aqui rezar pra gente, dar uma bênção pra gente aqui. A gente sabe que não pode receber o sacramento, mas é só uma oração, só uma bênção aqui. Não pode. Porque esses contextos visam claramente deturpar o sentido dessa bênção. O sentido dessa bênção não é você abençoar a união. Então, qualquer contexto que dê o sentido da bênção estar sendo direcionada à união é expressamente proibido. O documento diz isso claramente. Então, aqui fica claro. Não pode ter roupa, gesto ou palavra sequer que se pareça a um rito de casamento. O documento, você vê que o documento fecha todas as brechas. Não tem nenhuma fresta ali que dá para dar uma molejada. Não tem. Acabou. Tá tudo fechado. Por isso que eu falo que esse documento é um dos melhores, né? Em questão de situação moral, porque ele não deixa brecha. A gente, não, o documento é ambíguo. Ambíguo? Se isso aqui é ambíguo, meu amigo, não sei o que não é ambíguo. Isso aqui é uma coisa mais clara e evidente que eu possa ler para vocês na questão de moral de matrimônio. Eu achei esse documento do Papa Francisco fecha com chave de ouro qualquer questionamento sobre isso. Ele continua. O mesmo se aplica quando a bênção é solicitada por um casal do mesmo sexo. Tudo que a gente leu aqui se aplica a mesma coisa. Tal bênção pode, ao contrário, encontrar o seu lugar noutros contextos, como a visita a um santuário, o encontro de um sacerdote, uma oração recitada em grupo, ou durante uma peregrinação, tudo aquilo que a gente já falou. Não tem nada a ver em abençoar a união, você está abençoando pessoas, indivíduos, independentemente se esteja em estado de graça ou não. De fato, por meio dessas bênçãos, que não são dadas por meio de formas rituais próprias da liturgia, mas como expressão do coração materno, semelhantes ao que emanam do núcleo da piedade popular, não há intenção de legitimar nada. Ponto. Acabou. Não há intenção de legitimar nada. É uma devoção, uma piedade popular, como rezar o terço. Mas de abrir a vida para pedir a sua ajuda para viver melhor e também para invocar o Espírito Santo para que os valores do Evangelho sejam vividos com mais fidelidade. O que é isso? O que é viver com mais fidelidade os valores do Evangelho? É viver estado de graça. Ponto. Largar o pecado.
E para encerrar, última frase aqui do documento. A igreja é, portanto, o sacramento de amor infinito de Deus. Portanto, mesmo quando a bênção de uma pessoa, perdão, portanto, mesmo quando a relação de uma pessoa com Deus é obscurecida pelo pecado, ela pode sempre pedir uma bênção, estendendo a mão a Deus, como Pedro fez na tempestade quando clamou Jesus: Senhor, salvai-me. Ou seja, quando alguém, numa situação de pecado, pede uma bênção, ela deve ter a disposição de estar pedindo ajuda de Deus. Senhor, me salve, que por essa bênção o Senhor me arranque dessa vida de pecado. É isso. A gente pode rejeitar uma pessoa que tem essa disposição, que tem a intenção de mudar, que tem a intenção de viver a santidade. Olha, se essa suposta teoria dos tradicionalistas é verdadeira, que essas pessoas devem ser rejeitadas, eu acho que todos nós devemos ser rejeitados. Porque não é só o homossexual que peca, não. Não é só o adúltero que peca, não. Todos nós cometemos pecados mortais. Todos nós não, porque tem santos aí que nunca cometeram, né? Mas a maioria de nós cometemos aí. Não podemos nunca ser aceitos pela igreja. Só se a gente for perfeito. Não é essa igreja que Jesus fundou, né? Eu vim para os doentes, não para os sãos, disse Jesus. Aí ele dá aqui o texto de Mateus 14:30, né? De fato, desejar receber uma bênção pode ser o bem possível em algumas situações. O Papa Francisco recorda-nos que um pequeno passo, no meio de grandes limitações humanas, pode ser mais agradável a Deus do que uma vida que parece externamente em ordem, mas se move ao longo de um dia sem confrontar grandes dificuldades. Ou seja, o que o Papa fala aqui com muita clareza, com muita sabedoria, é que Deus preza mais uma pessoa que está lutando para sair do pecado do que uma pessoa que é morna, que vive de qualquer jeito, não tem nem pecado mortal, só pecado venial, né? Mas aquela pessoa tíbia, sabe? Que comete pecado venial deliberado, querendo saber, vive uma vida medíocre. Aquela pessoa que está se esforçando para sair do pecado mortal, às vezes, tem mais a graça de Deus, tem mais a benevolência de Deus do que aquele católico medíocre que se contenta com um pouco. Dá o pouco que ele tem a Deus. Mão de vaca. É isso que ele é. E agora, para encerrar, para encaminhar para o final, porque eu tenho algumas coisas aqui para mostrar para vocês, para não ficar, mas isso daí é Papa Francisco, esse negócio de abençoar todo mundo, isso daí é novidade, isso é modernismo. Eu venho trazer aqui um texto de um santo lá da época do século XVI, São Francisco de Sales. Olha só o que ele diz sobre bênção. O livro em questão é o Tratado do Amor de Deus, livro 10, capítulo 11. Olha o que ele diz. Meu caro Teótimo, quando contemplamos o nosso próximo criado à imagem e semelhança de Deus, deveríamos dizer uns aos outros: reparai nessa criatura, como se parece com o nosso Criador, e deveríamos abraçá-la com carinho, rodeá-la de atenções e chorar de amor por ela, rogando a Deus que lhe concedesse 1000 bênçãos. Mas por quê? Por amor a ela? Não, porque não sabemos se ela em si mesma é digna de amor ou de ódio. Ou seja, não sabemos se ela merece essa graça. Não sabemos se ela está em estado de graça ou ela está em estado de pecado mortal. Então não é por ela que nós devemos pedir a bênção de Deus. Não é por causa da dignidade dela, do estado da alma dela. Mas é por quê, então? Por amor a Deus, que a formou à sua imagem e semelhança e a tornou, por consequente, capaz de participar de sua bondade, graça e glória. São Francisco de Sales deixa claro que qualquer criatura, qualquer pessoa, é digna de receber e ter invocado 1000 bênçãos de Deus sobre ela, independente de quem ela seja, independente do estado de vida dela. Porque ela continua sendo a imagem e semelhança de Deus, independente dos seus pecados. A imagem e semelhança de Deus pode estar obscurecida, mas nunca é anulada. Isso é São Francisco de Sales. Engraçado, né? É um santo que tem o mesmo nome do Papa Francisco. As coincidências
da divina providência. Bom, agora para encerrar, eu quero mostrar algumas respostas que estão em alguns sites que foram dados pelo prefeito de Castelo para a Doutrina da Fé, o Vitor Manuel Fernandes, sobre essas bênçãos, e pelo próprio Papa Francisco. Acompanhe comigo. Vitor Manuel Fernandes disse o seguinte: dado que alguns manifestaram dúvidas sobre como poderiam ser essas bênçãos, vejamos um exemplo concreto. Imaginemos que, em meio de uma grande peregrinação, um casal de divorciados em uma nova união diga ao sacerdote: por favor, nos dê uma bênção. Não conseguimos encontrar trabalho. Ele está muito doente. Não temos uma casa. A vida está se tornando muito pesada. Que Deus nos ajude. Ou seja, um casal em adultério, né? Mas está pedindo uma bênção para conseguir emprego. Não é nem sobre a vida deles, é emprego. Nesse caso, o sacerdote pode recitar uma oração como esta. Ele diz a oração: Senhor, olha estes teus filhos, concede-lhes saúde, trabalho, paz e ajuda recíproca, livrai-os de tudo aquilo que contradiz o teu evangelho, e concede-lhe viver segundo a tua vontade. Amém. E concluir com o sinal da cruz sobre cada um deles. Trata-se de 10 a 15 segundos. Faz sentido negar esse tipo de bênção a essas duas pessoas que imploram? Não é o caso de sustentar sua fé, pouca ou muita que seja, de ajudar a sua fraqueza com uma bênção divina e de dar-lhe um canal a essa abertura à transcendência que poderia conduzi-las a ser mais fiéis ao Evangelho? Então, quando eu iniciei esse vídeo dizendo que os padres iam me entender muito bem, é isso aqui. Qualquer padre, qualquer sacerdote na sua vida paroquial vive isso daqui, gente. Você acha que toda paróquia só tem gente que vive estado de graça, não tem nenhum casal divorciado e recasado, não tem nenhum homossexual que vive ativamente suas práticas. Nenhuma paróquia tem isso não, né? A paróquia do padre mais tradicional, mais conservador, vai ter esse tipo de coisa. Espero a Deus que tenha pouca, né? Que todo mundo se resolva. Mas vai ter. Todo padre se depara com isso aqui uma vez na vida. O que o Papa está dizendo? O que o prefeito de Castelo está dizendo? Se uma pessoa divorciada e recasada chega para você: padre, me dê uma bênção que eu preciso de um trabalho para sustentar a minha vida, a minha família, meus filhos. Não posso dar bênção não, porque você é adúltero. Pelo amor de Deus, né? E a bênção ainda invoca a ajuda de Deus para que eles vivam segundo o Evangelho. E aí o Papa Francisco diz, né, em uma outra entrevista: gostaria de enfatizar brevemente duas coisas. A primeira é que essas bênçãos, fora de qualquer contexto de forma litúrgica, não exigem perfeição moral para serem recebidos. A segunda é que, quando um casal se aproxima espontaneamente para pedi-la, não se abençoa a união. Não se abençoa a união, mas simplesmente as pessoas que juntas as solicitam. Então, aquilo que a gente falou. O padre pode abençoar uma pessoa, pode abençoar duas pessoas ao mesmo tempo, pode abençoar 3, 4, 10, 20. Ele está abençoando as pessoas, por mais que sejam duas pessoas, por mais que sejam 10 pessoas. A bênção é aos indivíduos que estão juntos, mas é aos indivíduos. Ele continua: não a união, mas as pessoas, naturalmente levando em conta o contexto e as sensibilidades dos lugares onde vivem e das maneiras mais adequadas de fazê-lo. E agora, no final, eu quero deixar 2 vídeos do Papa Francisco. Um vídeo é bem antigo, acho lá para o início do seu pontificado. Ele ainda está bem mais jovem. É bem antes desse texto do Fiducia Supplicans, onde ele fala sobre família, o que é família. E, por último, uma entrevista onde ele responde a uma jornalista o que é essas bênçãos que ele aprovou na Fiducia Supplicans, já mais recente. Ele vai dizer claramente o que significam essas bênçãos. E aí é a palavra do Papa. Bom, para mim, o Papa nem precisava falar nada, porque o documento é muito claro por si só. Mas, como a galera gosta de caçar pelo em ovo, né, o Papa teve que responder não só uma, mas mais de 2 vezes esse questionamento. E o bom é que nós temos gravado isso. Então, se depois disso tudo você ainda ficou, não, ainda está meio ambíguo, ainda está meio
sei lá, não estou entendendo bem, né? Eu acho que não, porque eu acho que foi muito claro isso aqui. Né? Mas se você ainda tem dificuldade, depois disso tudo, veja esse vídeo e pense. Eu devo interpretar esse documento segundo o head thread de internet que está dizendo que o Papa permitiu abençoar a união, segundo a opinião dele, ou eu devo interpretar esse documento segundo a opinião do Papa, que é o líder supremo e o intérprete supremo autêntico para interpretar o que ele mesmo ensina? Eu acho que você já tem a resposta, né? Então, interpretar o documento segundo o sentir e o desejo do Papa. É isso que um católico faz. Quem faz ao contrário a isso não é católico. Então, fiquem com o vídeo e até mais. Si parla di famiglie diversificate, diversi tipi di famiglie, ma la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola. È una sola. Last year, you decided to allow Catholic priests to bless same-sex couples. That's a big change. Why? No, yo lo que permití no fue bendecir la unión. No. Eso no se puede porque no es el sacramento eso. No puedo, el Señor lo hizo así. Pero sí bendecir cada persona. La bendición es para todos. Para todos. Bendecir una unión de tipo homosexual va contra el derecho natural, el derecho de la Iglesia. Pero bendecir a cada persona, ¿por qué no? La bendición es para todos.